No início das campanhas, a grande preocupação da Justiça Eleitoral era o uso da inteligência artificial, mas foi o lado mais primitivo do ser humano que tumultuou toda a disputa. Houve uma explosão da violência contra lideranças políticas. Qual o momento mais marcante desta campanha? Sem dúvida, a cadeirada. Cadeirada. Eu achei uma baixaria essa quebração de cadeira. Ah, sim, a cadeirada. E o soco no marqueteiro também, lembra? Entraram pela porta dos fundos para a história das eleições, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Nunca antes uma atitude como essa. Um candidato havia agredido fisicamente um adversário na corrida pela prefeitura da maior e mais rica cidade do país. Esse é só o buraco mais fundo do caminho em que os nobres candidatos foram ladeira abaixo. Marco Antônio Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, analisa que jamais tivemos uma eleição tão violenta. Eu acompanho a eleição, quer seja como eleitor, quer seja como analista, desde a redemocratização das eleições municipais que se deu com o embate entre Jânio e Fernando Henrique para a Prefeitura de São Paulo. O que aconteceu naquele momento, do Jânio desinfetando cadeira, porque o Fernando Henrique sentou antes da hora, das perguntas que jornalistas faziam para o Fernando Henrique, se ele acreditava em Deus, se ele já tinha fumado maconha, é fichinha perto do que acontece hoje. Ele se refere a outro tipo de agressão que não deveria estar no repertório de quem se espera equilíbrio para administrar uma cidade. A violência verbal. Dizer para um candidato que ele consumiu droga. Dizer para o outro candidato que ele não era homem. Botar o dedo na cara do outro candidato dizendo que ele roubou, que ele corrompeu, essas coisas todas. Agora, verdade seja dita, que a coisa não ficou tão feia só em São Paulo. Dados do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil mostram que 311 casos de violência contra lideranças foram identificados neste ano. Quase metade dos episódios ocorreu no mês de setembro. São Paulo é o estado que lidera esse ranking. Portanto, não é só uma impressão, é estatística. São ameaças, agressões, assassinatos, atentados, homicídios de familiares e sequestros. Especialistas apontam como as redes sociais inflamam os ânimos e nem o risco de processo impede postagens acusatórias sem provas. Mas como frear um processo que nada tem de civilizatório e que acaba por confundir liberdade de expressão com terra sem lei? Punições mais severas e educação política defendem os estudiosos do tema. No debate do SBT, antes do início do programa, uma advertência foi feita. Escolha o adversário a quem vai dirigir a sua pergunta pelo nome de campanha e não por apelidos ofensivos. O que o seu candidato prometeu fazer, se eleito, pela educação? Na sua opinião, qual a melhor proposta para atender as milhares de pessoas que vivem em situação de rua na capital? Como melhorar o transporte público e, ao mesmo tempo, reduzir o trânsito? Não sabe? Nem é de se admirar. Afinal, não sobrou tempo para discutir São Paulo e seus tantos problemas. A cidade de São Paulo saiu de cena, e note bem, estamos falando da cidade que tem as principais universidades do país, onde se produz conhecimento de ponta, onde a modernização tecnológica se instalou, onde os acessos a bens culturais são hiperdiversos, onde a gastronomia é referência para o mundo, e temos um processo eleitoral completamente distante dessas qualidades que a cidade apresenta. Não faz sentido algum. Discutir o que a gente precisa de melhorias, né? Isso a gente não vê, é só discussão, é só ataque. Existe muito o apontamento de dedo, mas falar realmente o que vai ser feito, Nada. Não estou vendo nada. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.